Olá, eu sou a Elis e faço parte do grupo de palestrantes do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança, São Francisco de Assis. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante: conhece-te a ti mesmo. Mas como será que fazemos para nos conhecer? Como será que é esse processo? Será que basta eu saber quem eu sou, de onde vim, quais são as minhas origens e isso é me conhecer? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de iniciar, vamos pedir ao Mestre Jesus que Ele nos envolva com seu amor, com sua paz, com sua luz, serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente aproveite o máximo essa reflexão. Conhece-te a ti mesmo é uma frase muito antiga, atribuída aos 7 sábios, e ela estava escrita na entrada do templo de Delfos, do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Antiga. Quando Sócrates foi até esse templo, ele conheceu essa frase, e ela se tornou o norte da filosofia dele. Então, desde muito antes de Jesus, já se falava no conhece-te a ti mesmo, mas Jesus também nos falou sobre isso. E depois a doutrina espírita veio reforçar. Eu vou me basear na reflexão de hoje no capítulo 10. Bem-aventurado os que são misericordiosos. E vou ler um trechinho do item 9, que é uma passagem de Jesus, para em cima dela nós falarmos sobre o conhece-te a ti mesmo. O cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está no seu próprio olho? Como podem dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas! Retirem primeiro a trave que está no seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho do seu irmão. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Pois bem, Jesus já nos chamava para esse autoconhecimento. Primeiro olha a trave que está no teu olho, para de olhar o cisco no olho do teu irmão. Depois, com a doutrina espírita, Kardec pergunta aos espíritos na questão 919, qual é o meio prático de domar as más inclinações? E os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Na verdade, é o espírito de Santo Agostinho que responde. E na questão 919A, ele dá a receita de como ele fazia quando ele estava encarnado para fazer esse processo de autoconhecimento. Então ali tem um norte, tem uma bússola para nos nortear em como fazer esse processo de autoconhecimento. Pois bem, se é para a gente parar de olhar o cisco no olho do outro e olhar para a nossa trave, Jesus já estava nos dizendo aí: para de olhar para fora, olha para dentro, olha para ti. Para de ficar avaliando, analisando as outras pessoas. Sai do posto de juiz que fica ali julgando e condenando as atitudes dos outros, o comportamento dos outros. Olha para ti. Mas o nosso ego tem um mecanismo de defesa, tem um mecanismo de fuga. E quando nós passamos olhando para fora, olhando para os outros, ocupando muito nosso tempo com o mundo externo e esquecendo de olhar para o mundo interno, nós estamos num mecanismo de fuga. O ego se coloca num trono, como se fosse um rei, e ali de cima ele fica olhando todas as pessoas abaixo.
apontando o dedo, julgando e condenando. É assim que o nosso ego funciona. E ele quer ficar olhando para os outros, ele quer ficar analisando, ele quer ficar avaliando as outras pessoas e não olhando para si. Porque se ao fazer o movimento de olhar para si, ele vai ter que descer desse trono. Ele vai perceber que tem que descer do pedestal e que está ali, ó, junto com todas as outras pessoas. Então é por isso que nós temos tanta dificuldade de olhar para nós. Porque nós não queremos sentir o desconforto de estar na mesma situação de todos. Nós não queremos nos perceber invejosos, egoístas, arrogantes, vaidosos, orgulhosos, como todas as outras pessoas que nós ficamos avaliando e julgando. Então, nós nos colocamos ali no nosso poço do nosso orgulho e ficamos olhando para fora, olhando para os outros, no papel do juiz, não é verdade? Mas o convite, desde antes de Jesus, desde lá dos 7 sábios, é: olha para ti, olha para dentro. Porque é só assim que nós vamos conseguir ir trilhando nesse caminho da transformação. É desconfortável, o ego foge desse conforto no mecanismo de defesa, foge, mas nós já temos a consciência de que temos que fazer esse processo. Então, não percamos mais nem um segundo do nosso tempo olhando o cisco no olho do outro. Vamos perder o nosso tempo, nos comprometer no nosso processo olhando para a nossa trave, prestando atenção na nossa trave. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que nós nos percebemos invejosos. Quando a gente se percebe invejoso, a gente não olha para isso, porque a gente sente vergonha de ser invejoso, é feio. Nós aprendemos que ser invejoso, ser raivoso é feio. Então nós negamos isso, nós colocamos para baixo do tapete e não olhamos. Mas nós temos que fazer o contrário, porque senão nós vamos ficar no mecanismo de projeção, projetando no outro. Então quando nós vemos alguém invejoso ou alguém raivoso, a gente vai ficar apontando o dedo, como se fôssemos melhor, como se estivéssemos acima. E quando nós conseguimos olhar para a nossa inveja, por exemplo, e sentir, opa, essa situação disparou um gatilho em mim e eu estou sentindo inveja. E reconhecer que está sentindo inveja e se permitir sentir e olhar para isso. Ao parar e olhar para isso, nós vamos pensar, de onde será que vem essa inveja? Qual é... onde que eu me diminuo que eu preciso sentir inveja dessa situação ou dessa pessoa? E aí eu posso ter essa resposta, olhar para o passado e ver que quando eu era criança eu sofri bullying, ou me diziam que eu era insuficiente, e aí eu cresci com essa autoestima baixa e que hoje faz com que eu sinta inveja. Isso é só um exemplo. Cada um vai fazer o seu processo e cada um vai encontrar suas respostas. Pode também disparar um gatilho e eu sentir muita raiva. E aí eu vou parar e vou pensar, opa, tô sentindo raiva. E vou parar para observar a minha raiva. Nesse momento eu não vou reagir, eu vou parar para observar a minha raiva. Por que eu tô sentindo raiva? Por que essa situação ou essa pessoa disparou esse gatilho em mim? Que despertou toda essa raiva que já existe dentro de mim, porque ninguém desperta o que não existe dentro de nós. Então, por que disparou essa raiva toda? De onde que vem essa raiva que está guardada aqui dentro de mim? E aí pode ser que eu tenha a resposta no mesmo momento, ou pode ser que eu não consiga encontrar a resposta no primeiro momento e leve um tempo observando isso cada vez que a raiva se apresenta para mim. Mas aí eu vou ter um tempo entre a ação que disparou a minha raiva e a minha reação. Porque eu vou parar para observar, eu vou parar para sentir. Eu não vou ter medo, eu não vou esconder e não vou ser tão reativo. Porque quando nós somos reativos no mesmo momento, nós acabamos enfiando os pés pelas mãos e depois nos arrependendo. Então, se nós damos esse espaço, depois
que a poeira baixar, que nós estivermos mais calmos, nós vamos conseguir ir conversar com a pessoa, nos posicionar, dizer como aquela situação fez, como nós nos sentimos naquela situação. Então, nós precisamos desse tempo até para não perder a razão, até para fazer as coisas com clareza. E não nos arrependemos depois de ter falado coisas que feriram a outra pessoa também, né? Então é um processo de olhar para si, olhar para essa trave, olhar para o que está acontecendo aqui dentro, quais são os sentimentos, quais são as emoções, quais são as sensações, o que causa em mim, qual é a reatividade que desperta naquele momento. E eu vou parar para olhar e vou parar para sentir. Eu não vou ter vergonha do que eu tô sentindo, porque eu desci do pedestal. E eu sei que eu tô aqui junto com todo mundo, que aquilo que eu vejo nos outros e eu critico também pertence a mim. Eu também tenho. Eu também sou invejoso, eu também sou orgulhoso, eu também sou egoísta, eu também sou arrogante em muitos momentos. E aí é nesse processo de se tornar mais humilde, de reconhecer que estamos todos num processo, todos buscando acertar, mas todos ainda nos equivocando muito, é neste momento que a gente, desce do pedestal, desce do trono e se coloca aqui. E aí nós nos reconhecemos como um ser de luz e sombra, que forma o nosso ser. Nós reconhecemos esse ser de luz e sombra, nós respeitamos esse ser e nós aceitamos que somos luz e sombra. E ao nos aceitarmos, assim como somos, nós vamos aceitar os outros como eles são. É automático. Porque o que nós somos hoje é o resultado de uma construção de séculos, de muitas encarnações. Então não vai ser do dia para a noite que nós vamos nos transformar. Isso é uma ilusão. Se nós acharmos que agora eu tenho um pouquinho de consciência e já sou uma pessoa melhor, nós só estamos criando máscaras. Não é uma transformação real. Nós precisamos fazer esse processo de parar e olhar para nós por muito tempo. E assim como muitos séculos e muitas encarnações construiu o que nós somos hoje, nós vamos precisar também de bastante tempo para ir fazendo essas mudanças necessárias em nós. Não vai ser para uma encarnação só. Nós só estamos despertando e dando os primeiros passos, conscientes de que precisamos fazer isso. Porque é a partir daí que nós vamos ir nos modificando. E quando nós nos colocamos ali junto com as outras pessoas, quando nós descemos do pedestal do nosso orgulho, quando nós paramos para nos olhar e pensamos assim, olhamos para o outro e pensamos assim, poxa, ele está com inveja, ou ele está com raiva, ou ele está sendo arrogante, poxa, eu também sou. E se eu estivesse no lugar dele, pode ser que eu agisse igual ou até pior. E daí nós nos tornamos solidários. E daí nós desenvolvemos a empatia. E daí nós desenvolvemos a compaixão. Olha quanta coisa a partir de olhar para nós e reconhecer aquilo que somos, luz e sombra. Reconhecer as virtudes que nós já temos, mas reconhecer esse lado que nós temos vergonha e que nós não queremos olhar. E reconhecer que aquilo que a gente aponta no outro, nós também temos. E é a partir daí que a gente vai seguir os passos do Mestre Jesus. Porque quando nós nos amamos por inteiro, nós conseguimos amar o outro por inteiro. Quando nós reconhecemos quem somos, nós pensamos, poxa, ele é assim, mas eu também sou. Pode ser que nisso eu já não peque tanto, mas eu peco em tantas outras coisas, e aí eu sou uma pessoa mais humilde, eu sou uma pessoa mais mansa, mais benevolente, mais misericordiosa. Eu estou seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, eu estou sendo um cristão de verdade. É esse o processo que nós temos que fazer. É nisso que consiste o autoconhecimento.
esse conhecer-se a si mesmo, tendo a consciência de que o que somos hoje é uma construção de muitos séculos, muitas encarnações, e que o processo é lento, que nós ainda vamos levar muito tempo, mas que pelo menos estamos iniciando, pelo menos estamos conscientes de que precisamos. E aí, cada vez que nós nos sentirmos desconfortáveis com aquilo que estamos sentindo, é um alarme de que, opa, preciso parar e olhar para isso. E quando eu olho e sei que sou egoísta e sei que sou arrogante, eu vou conseguir ir educando o meu comportamento e causando menos estrago na minha convivência, nas minhas relações, vivendo relações mais saudáveis, mais equilibradas, porque eu vou estar consciente de quem eu sou e até onde eu posso ir. Aqui é o meu limite e daqui eu não posso passar. É isso que é se conhecer. Então vamos ficar agora com uma frase final para ficarmos refletindo em cima dela, que diz o seguinte: acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Então nós precisamos desapegar de quem nós imaginamos ser, sair lá do nosso posto de reizinho e olhar para quem nós realmente somos. Nós somos esse ser de luz e sombra que está em construção. Nós estamos nos construindo já há muito tempo. Ainda não está como gostaríamos, ainda sentimos vergonha de muitas das nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, sim. Mas estamos todos nesse processo. E que nós possamos respeitar o processo e o tempo das outras pessoas, porque cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua caminhada. E isso vai ser feito individual, que nós possamos nos comprometer e nos focar com a nossa caminhada, com o nosso processo, porque é só assim que as transformações acontecerão, porque a mudança que nós queremos ver no mundo precisa começar por nós. Eu agradeço demais a atenção de todos vocês, a paciência. Peço que vocês se cuidem. Esse momento que estamos mais em casa é excelente para nós fazermos esse movimento de interiorização, de olhar para nós. E tudo isso que está acontecendo é um chamado para a gente parar de viver tanto para fora e viver um pouco para dentro. Então se cuidem, fiquem com Deus e se comprometam com o seu processo e com sua caminhada. Até a próxima. Muito obrigada. Gratidão.